Sou o Leonardo, eu sou o CEO da Shoreline. A gente está aqui hoje na Abramut, em Belo Horizonte. Já é o quarto evento da Abramut que a gente participa. Cada um melhor do que o outro. Esse evento desse ano é baseado na música, tá muito bacana. A gente tá vendo nitidamente um aumento de público em relação ao ano passado. Aí a gente resolveu vir aqui bater um papo. Eu estou aqui com o nosso responsável pelo desenvolvimento de produtos, o Bruno, que também é o nosso Relações Públicas. A gente conseguiu capturar aqui o Éder, que é cliente nosso de longa data. Ele é da CN Telecom. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre as soluções que a Shoreline tem para o ISP, desde do pequeno até o grande. A gente está com muita coisa nova, muita coisa bacana aí. A gente está apresentando aqui na feira esse ano. E vou passar aqui a palavra para o meu amigo Éder, para ele falar da experiência que ele tem com a Shoreline lá no provedor dele. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Que bom estar aqui na Abramut de novo. Uma feira boa, cheia de conteúdos, de fornecedores aí. Engrandece muito a gente, né? O ISP tem uma jornada aí longa na história das comunicações aí, principalmente no cenário mineiro, né? A gente percebe que a gente está crescendo cada vez mais, e a Abramut trouxe um evento como esse, do porte deste. Isso é bom, traz muito conteúdo, muita informação para a gente. E é um evento que Minas Gerais merece, né? Sim, merece. Só a Abramut conseguiu trazer isso para a gente. E a gente que viaja o Brasil inteiro aí em eventos, né, Bruno? A gente não tem eventos tão bons iguais esse da Abramut nos outros estados brasileiros, só em São Paulo. Está crescendo muito, e é uma oportunidade nossa como fabricante de Minas Gerais, né? É uma oportunidade da gente se conectar mais com os nossos clientes aqui de Minas, né? É uma oportunidade de fazer bastante network, encontrar igual a gente encontrou o Éder aqui na feira. Então é uma forma da gente se conectar mais, estar mais perto, né? Estreitar mais os relacionamentos, né, que a gente tem. Às vezes fica só de telefonema, WhatsApp, e aqui a gente... Aqui a gente encontra, os amigos de outras regiões do estado, né? Até senti falta de alguns aí que eu sempre encontro nesses eventos, mas eu acho que a gente vai encontrar muita gente por aí, né, Éder? Isso aí. Só falando um pouquinho da CN Telecom, hoje a gente deu esse nome de CN Telecom porque nós crescemos um pouco na nossa área de atendimento. Antes, lá em 1996, quando a gente internet era mato, né? A internet era mato, só de escada. Só de escada. Tinha que fazer as ligações pela madrugada para o pulso ficar barato. Isso. Porque senão era É isso mesmo. Ia todo o dinheiro para pagar a internet, a conta de telefone. Então, desde essa época, a gente vem trabalhando servindo a população com a internet. Eram modems da West Robotics na ocasião que a gente usava, e queimava demais e dava muito problema, e linha dando ocupado. E aí a gente mudou de tecnologia, passamos para antenas. Eu mesmo carreguei várias antenas aí nas costas, subindo em torre. Era uma época sofrida, muito sofrida para o provedor. E depois passou para antenas de 5.8 GHz, a gente conseguiu ter uma velocidade maior. Aí já estava chegando uma internet mais gráfica, com mais conteúdos, mais vídeos, e aí a galera surfava bem melhor. E até um ponto que não dava mais para continuar só no rádio, e a gente mudou para fibra. E aí vocês não passaram pelo cabo de rede, não? Não, a gente não passou pelo cabo de rede porque, como aqui do interior, as coisas demoram, né? Agora não.
Hoje a gente tem eventos como esse, nós temos um modo de comunicar muito mais rápido, mas antes não. Até mudar a tecnologia, principalmente em locais pequenos, a gente não tinha tantos clientes, sabe? Então era mais difícil. Aí chegou fibra, eu achei que a gente não tinha como continuar, falei, nossa, agora acabei com a minha atividade, essa aqui não dá para continuar. E aí foi, e a gente instalou fibra ótica e deu um boom. Eu estava atendendo Carandaí, que foi a cidade inicial, depois fui para Ressaquinha, Cristiano, Caranaíba, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, São Brás do Açuí, agora Congonhas, e aí deu um boom, né? E a gente foi trocando de muita tecnologia, tivemos muitos desafios aí com fornecedores, com marcas, onde aí eu conheci a Shoreline. Tem 7 anos que eu utilizo o produto da Shoreline. É um cliente antigo nosso. A antiga Carandainet, cliente nosso da época da Carandainet, né? Sim. Carandainet está a quantos quilômetros aqui de Belo Horizonte? 136 por aí. E qual foi a relação sua assim, com a Shoreline? Você conheceu aonde a empresa? Eu fiquei conhecendo por redes sociais. Eu vi uma publicidade lá, achei interessante porque estava vendendo conector num preço legal, fibra, drop. E eu falei, não, interessante, tem um portfólio todo mineiro, eu não teria que pagar diferença de impostos aí de outros estados. Sim. E aí falei, vamos experimentar. E aí coloquei para dentro aí, os técnicos homologaram e deu super certo. Quero um desconto depois, tô indicando. Eu acho muito interessante, Léo, igual o Éder, ele passou por todas as gerações de tecnologia. Sim. Então, assim, isso é difícil hoje no mercado. Muitos provedores surgiram mais já na época da fibra. No boom. Na época da fibra, no boom. Então você pegou ali o tempo das vacas magras mesmo, né? Porque o que acontece? Nessa época que ele tá falando aí, a concorrência era muito desleal, porque a gente tinha a Oi que tinha uma tecnologia que os ISPs não tinham, que era o ADSL. Eles conseguiam, na época, chegar a 600 kbps. E no rádio 2.4, o pessoal chegava com 30, 50, não é? Sim. Então, pois é, muito interessante. Você vê essa evolução, como você falou, no início da empresa, você ali você fez parte desde o início mesmo, carregando a escada, né, instalando a internet na casa dos poucos clientes, geralmente eram os clientes, e naquela época era mais caro, né, porque o custo de uma instalação era exorbitante. Sim. Então, assim, era só cliente de alta performance, depois começou... Você acompanhou praticamente tudo, né? A popularização da internet. Sim, acompanhei. Bruno, pega um copinho desse aí da Abramut, fazendo favor. Esse aqui é o... pra gente... Shoreline na Abramut. Ô, Éder, e hoje me fala uma coisa. Qual que é o principal prejuízo que um provedor de internet tem no seu dia a dia? Leonardo, extravio de equipamentos é um prejuízo muito grande para nós. Então, e é por isso que a Shoreline veio com essa novidade agora, que é uma novidade exclusiva da Shoreline, que é o SH-Track, que é um sistema de monitoramento e localização em tempo real dos equipamentos do seu provedor. Com ele, você consegue travar um equipamento que possa ter sido extraviado, e você pode localizar qual é o provedor que está utilizando esse equipamento que foi extraviado. Porque hoje é uma realidade de que todas as feiras a gente conversa com o provedor, que a gente tem 2 momentos que equipamentos são extraviados. A gente tem um momento antes da instalação dele, que pessoas com má índole possam extraviar grandes quantidades de equipamento. Então, neste momento, ao adquirir um produto com SH-Track, esse equipamento ele é entregue para o seu provedor travado. Ele não consegue ser utilizado. Se ele for extraviado nesse primeiro momento,
ele chega lá para pro provedor que vai adquirir um equipamento furtado, que é o caso, ele vai tentar utilizar esse equipamento, o equipamento vai apresentar uma mensagem que ele está travado e você vai receber uma notificação de quem é esse provedor que está usando esse equipamento. Inovador, inovador. Então, você pode, inclusive, acionar esse provedor na justiça, porque esse equipamento ele é registrado de sua propriedade, né? Sim. E é o interessante da plataforma, né, que ela consegue até te emitir relatório, né, onde tem ali a hora da ativação daquele cliente, né, o provedor que está utilizando aquele produto ali extraviado. Isso a Shoreline pensou nas dores igual você falou, que é a maior dor do provedor hoje, o extravio de equipamento. E a gente vê muito isso, cara, que a gente vê um mercado negro de produtos crescendo cada vez mais aí no Brasil, entendeu? Infelizmente, a gente tem brasileiros que contribuem para isso, para esse mercado. E é muito interessante, igual eu falei desse relatório, quando você vai tomar uma medida legal, né, de um extravio, por exemplo, todos os equipamentos que já possui ali, que está na sua propriedade, no caso, a gente vai fazer como se fosse uma transferência de veículo, né? Eu estou transferindo para você a propriedade de um dispositivo, de uma ONT, por exemplo. Ela já vai estar vinculada com a tua nota fiscal, tudo direitinho, que prova, né, que você é o real proprietário daquele produto. Então, assim, a gente espera que esse problema ele se torne escasso. E o mais interessante que a Shoreline veio com essa tecnologia para os nossos produtos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a gente trouxe, né, na feira a gente está com uma promoção da ONT AX3000 aqui na Bramute, né, com uma condição especial, e ela já vai vir com a firmware já com esse H-Track, e então o usuário comprando esse produto, adquirindo, ele já pode usar a plataforma, né, e tornar assim o seu produto mais seguro. Mas isso assim, a gente... E outra coisa, Bruno, existe também o caso do cliente que para de pagar e se recusa a devolver o equipamento, e depois o provedor ainda tem é como se o ladrão ficasse esfregando na sua cara que roubou o produto. Isso. E com isso, assim, a gente sem falar sobre a robustez do nosso produto, hein, né? Que hoje o Bruno está mostrando aí a X3000, é o nosso equipamento o top de linha hoje em dia, né? Que ele tem um chipset da Broadcom com altíssimo desempenho, porque o cliente hoje ele quer principalmente altas velocidades, né? E cobertura, né, Éder? É uma das queixas. Porque o cliente hoje, ele não está muito tão preocupado com a velocidade não, tá, Leonardo? Ele quer cobertura. Ele quer que a casa dele toda tenha cobertura. Que a garagem dele, a área de churrasco, o banheiro seja coberto. Uhum. Então, assim, eu utilizo muito esse equipamento no sistema de mesh. Porque... com roteador, né? Com roteador também de vocês. Porque o que acontece? Era uma dificuldade, principalmente para algumas gerações aí, para quem não estava tão habituado com a tecnologia, ir ali trocar a rede. Porque às vezes ele estava no primeiro roteador, ele ia para o segundo e o equipamento não tinha tecnologia, não virava sozinho. Sim. E ele tinha que ir manualmente mudar a rede. Uhum. Então, com o sistema mesh de vocês, eu resolvi muitas queixas dentro do provedor. Ô Éder, e hoje uma casa, qualquer casa, ela tá assim, não vamos chegar lá no 100% conectada, mas ela tá muito conectada. É uma câmera, ninguém passa fio mais para a câmera. É isso, verdade. Um alarme, sensor. O alarme ele tá interligado na internet. A gente tem televisão, porque hoje, assim, raríssimas exceções que usam antenas. Uhum.
Então, assim, a gente precisa... Só o streaming, né? O streaming cresceu Só muito. streaming, cresceu muito. Até a Abramute do ano passado era streaming. É a revolução. Então, a gente precisa ter internet na casa toda. E que, assim, vocês estão de parabéns, porque muitos provedores ainda não viram que vendendo essa solução, que é a internet na casa toda, é que você mantém o cliente, que você retém o cliente. Sim. A tecnologia Mesh, ela veio para garantir a satisfação do cliente. Ela, assim, não é uma coisa nova, mas que muita gente não investiu nisso. E aí perde cliente porque quer manter somente, não, vamos colocar só uma ONT. E hoje o aumento do ticket médio de um provedor não é vendendo velocidade, não é, Éder? Sim, não. É conectividade. É conectividade. O segredo é a internet na casa toda. É cobertura. Ainda mais hoje que, né, tá cada vez mais concorrido, vamos dizer assim, né, muitos provedores aparecendo, então você tem que ter serviços, né? Não só serviços que agregam valor ao seu produto que você está vendendo ali, mas quanto mais você inovar e oferecer qualidade para o teu cliente, mais você fideliza aquele cliente ali. Porque hoje em dia é muito fácil você perder um cliente por qualquer coisinha. Sim. Né? O cliente ele tá mais exigente. Vamos dizer assim. O pessoal diz que o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Eu tenho certeza disso. Ele vai por fica preço. por qualidade. Isso mesmo. Pela excelência da sua conexão. Isso. Ô Éder, e quais SVAs você tem lá no seu provedor? Então, Leonardo, tem um SVA interessante que é o da Shoreline também, que é de câmera, de monitoramento. Tem umas câmeras de vocês, a gente coloca, tem a externa, né, e uma interna, e ele tem um aplicativo pelo celular dele. Então, passou alguém na frente, detecta, ele avisa. Então, assim, eu já tive casos que o cliente falou, olha, você me livrou de um monitoramento que eu pagava. Sim. E quanto que ele te paga hoje de aluguel dessas câmeras? Eu vendo um par por R$33. Eu coloco uma interna e uma externa. E é uma coisa que eu te falo o seguinte, depois que o cliente colocou uma câmera sua ali, agrega como muito. que ele cancela o seu provedor para ir para um outro provedor? Isso aí mesmo. ele vai falar assim, nossa, eu vou ter que pegar, cancelar, ele vai tirar essas câmeras, eu tenho que comprar, vou perder as imagens. eu tenho que chamar uma pessoa para vir aqui, eu tenho que comprar uma câmera na internet. É isso mesmo. Ele pensa duas vezes antes de cancelar um serviço, onde ele tem mais coisas agregadas. Sim. É isso mesmo. E também a questão também da qualidade de atendimento, né? A gente fala muito, inclusive você estava nos bastidores ali, você estava me falando que você começou a investir mais no atendimento da tua equipe de vendas, né? Do pós-venda também, equipe técnica. Você falou que tem uma equipe que faz uma análise antes, né, da instalação, e uma equipe de pós-venda para conferir se está tudo certinho. Esse é o ponto principal, entendeu? É entregar, né, Léo, essa boa experiência para o cliente final. É justamente isso. Você tornar ele teu amigo. Por exemplo, eu posso confiar na CN Telecom que ela vai estar aqui comigo. Hoje eu digo o seguinte, Bruno, ele paga a mensalidade. Tudo que eu entrego tem que condizer com o que ele está me pagando. Verdade. Ele sentir que está justo, ele vai ficar com a gente. Isso. Ô Éder, mas aí você me fala uma coisa, em média, assim, quantas instalações vocês fazem por mês lá? Hoje nós fazemos 500 instalações. Então, se a gente tomar por base o preço aí que as marcas mais populares do mercado hoje estão praticando aí, a gente vai dar uma média de uns R$50 de diferença para esse equipamento nosso da Shoreline. Então, se a gente fizer uma conta boba aí, 500 vezes R$50 dá 25 mil. R$25 mil por mês. Então, assim, por ano... 300 mil. 300 mil de economia só por escolher Shoreline, que é um equipamento tão robusto quanto os mais populares do mercado. Ele tem um chipset que é o top de linha hoje do mercado, que é o Broadcom.
da Broad. Ele tem o suporte a mesh, ele tem tudo que o concorrente tem e mais o SH Track, que vai te dar uma segurança para você não ser roubado. E se a gente pensar esses 300 mil reais aí, você praticamente, dependendo do porte da cidade, você ainda faz uma infraestrutura de uma nova cidade. Isso mesmo. Só com a sua economia. Só com a economia. Você consegue abrir um POP em outra cidade. Faz muito sentido isso. E assim, e essa conta não entra na cabeça do empresário no momento, né? Se fizer a conta. Você sabe o que é? Porque é o seguinte, muitas vezes o empresário ele escuta muito o técnico. Isso mesmo. E o técnico, ele vai no comodismo, que é o quê? Fácil de instalar, acostumado com a instalação. Estou acostumado a usar aquele equipamento. Isso mesmo. Eu já estou acostumado a usar aquele equipamento. Na hora de subir, de provisionar na OLT, na hora de configurar, né, o técnico de campo. E o técnico às vezes não faz por mal, porque ele não sabe do custo, da diferença de preço de uma para outra. Não, mas o equipamento da Shoreline entrega o que promete e tem um custo-benefício muito bom. Isso. A gente está usando aí há bastante tempo já e, assim, há uma redução significativa mesmo nas contas. Sim, e vale a pena porque... no final do mês a conta tem que fechar, né? E se você pensar, uma economia 25 mil sobrando a mais no seu bolso, né? É uma folha de pagamento de pessoal, dependendo do tamanho do provedor. Dependendo do tamanho do provedor, sim. Né? Então, assim, o empresário tem que fazer as contas e tem que, assim, dar chance pro nosso produto. Tem que colocar lá, pelo menos para testar. E, assim, contar pro técnico também... Isso mesmo. O que isso significa em questão de impacto financeiro dentro da empresa. Isso. E a questão da facilidade também, Léo. Por exemplo, quando o provedor vai homologar um produto da Shoreline, né, a gente faz todo o acompanhamento do suporte. A gente sempre fala, liga para o suporte vai estar ali auxiliando você a todo momento para colocar o produto, configurar, uma ajuda ali, né? Para deixar o produto alinhado, tudo certinho, de acordo com os parâmetros aí do provedor. Então a gente dá todo esse suporte, a Shoreline dá todo o suporte aí para o provedor. Você já entrou em contato lá com o nosso suporte? Já. Como foi a sua experiência? Muito boa. Nós tivemos um problema que, na verdade, era uma configuração que o técnico estava fazendo errado. E aí vocês... Foi o Felipe, eu acho, que atendeu. O Gabriel, e assim, nós deixamos passar uma questão lá que era de ajuste. Isso. E assim, foi super tranquilo. A gente fica satisfeito. Então, Éder, e aproveitando, né, que a gente veio aqui na feira, a gente trouxe os lançamentos, igual eu trouxe aqui a ONT, e também trouxemos aqui o lançamento da Shoreline, que é a nossa caixa de emenda mecânica, né? É um produto que a gente desenvolveu ele aí para ele ficar com um ótimo custo-benefício no mercado. A gente sabe que a solução mecânica ela tem um valor mais alto, né, do que a solução com manta, e por isso a gente desenvolveu esse produto. É um produto bem interessante, porque a Shoreline agora a gente está com uma fábrica, né, de injeção aqui em Minas Gerais mesmo. Então a gente está desenvolvendo uma linha mais completa aqui, eu mostrar aqui a derivação aqui, ó, lá no corte. Mostra para ele lá. Aqui, ó. Entendeu? Ela tem duas entradas aqui de ponta livre e tem uma entrada oval para derivação. Porém, essa entrada de ponta livre aqui, você tem os grommets, né? Você adquire eles separadamente, onde você consegue derivar aqui cabos de 144, de 172, de 12 e até drop. Porque a gente sabe que tem muito provedor, né, que usa drop na caixa de emenda. Então a gente tem o grommet próprio para drop também. Então, assim, é uma novidade, né? A gente tá com uma linha de injetados aí, tem a caixa, a CTO também, que a gente vai lançar ela daqui uns 2 meses, a gente vai estar com essa novidade também. Você já conhecia esses nossos produtos? Sim, já utilizei a versão anterior. Com manta, né? Com manta. Isso, hoje a gente tá com a Shoreline, com essa fábrica que a gente está aqui em Minas Gerais, de injeção,
a gente está produzindo a VT300, que é essa que você compra, a Mini, que é uma versão dela menor, né, para o cliente às vezes não quer comprar um produto mais caro ali para fazer pequenas derivações, rompimentos, e a gente está lançando essa mecânica e a nossa CTO também. Então, assim, é uma novidade da Shoreline, e inclusive a gente aumentou a fabricação desses produtos, essa linha, justamente pelo sucesso da nossa caixa de emenda VT300. Hoje, Éder, a caixa VT300, ela saiu na RTI de dezembro, na revista RTI, ela está entre as 20 caixas de emenda mais vendidas no Brasil. Hoje a gente está vendendo cerca aí de 15 mil caixas de emenda por mês, né, com uma linha de produção rodando 24 horas, né? Então a gente está atendendo uma maior demanda no mercado. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque quando a gente começou a passar essa fabricação, né, montar essa fábrica, a gente ficou com... O Léo ficou meio preocupado se ia dar certo, se não ia, né? Porque o mercado... É uma novidade. Ele é consolidado hoje, né? Tem grandes marcas aí no mercado. E não é por nada não, mas assim, muito dessa linha aí vem do Bruno. O Bruno se dedicou muito no desenvolvimento desses produtos aí. Tanto na parte de projeto, ele não é o projetista, mas ele trabalhou em conjunto com um bom projetista e fez um produto assim excepcional. Isso. E essa novidade aí é um produto que nós vamos lançar agora. Aqui a gente está fazendo um pré-lançamento, mas as vendas vão começar a partir de maio e eu garanto que vai ser um sucesso também. Com certeza. Né? Principalmente por causa do... O que a gente fez, né, nos nossos injetados? A gente preocupa muito com a qualidade e o bom preço, né? Porque a gente tem cliente pequeno, médio e grande, né? Mas a nossa maior clientela é o médio provedor, entendeu? Então o que acontece? Hoje em dia, o pessoal queixa muito de produtos muito caros no mercado, entendeu? O que eu posso falar da marca de vocês Isso. é justamente o custo-benefício. É muito interessante. Vale a pena porque são produtos bons. Isso. Entrega aquilo que se propõe. Nossos produtos hoje eles estão entre os melhores do mercado. Isso. E com custo assim bem menor do que os concorrentes. Tanto a parte de ONUs quanto a parte de injetados, né? A caixa de emenda. Conectores também. Conectores. Nosso conector hoje é sucesso em todas as regiões do Brasil, né? Isso mesmo. Eu tive muito feedback de cliente aqui hoje. Os nossos clientes são na grande maioria, distribuidores. Eu tive uma conversa com um cliente aqui hoje que falou: olha, a gente importou uma leva de conectores e quando chegou a gente foi vender e teve um grande número de devoluções. Por quê? O cliente estava acostumado a usar o nosso conector, que é de altíssimo padrão, e ele caiu um pouquinho. Não é que o conector que ele comprou era horrível, mas ele não era extraordinário, como se diz, como é o nosso. A minha equipe técnica elogia muito os conectores. Não tem RMA, a gente não tem RMA. Ninguém devolve conector pra gente. Ninguém. Isso aí a gente preza muito pela qualidade, né? Justamente, igual esses produtos, quando a gente começou a injetar, todos os nossos produtos se preocupam muito com os insumos dos nossos produtos. Né? Hoje a gente usa só produtos virgem, a gente não usa produtos reciclados na caixa de emenda, justamente para garantir essa qualidade. Uma caixa de emenda, por exemplo, ela fica no tempo aí 20 anos, né? Então a gente não pode colocar produtos de baixa qualidade, aí você vai e compra o baratinho ali, onde em 2 anos você está trocando a sua caixa de emenda. Por quê? Porque entrou inseto, né? A abelha faz muita colmeia, né? Dentro da caixa de emenda, vazamento. Então, assim, a nossa caixa de emenda, ela, antes da homologação na Anatel, ela passa por
por uma análise, né, vários ensaios de qualidade, uma análise muito técnica assim, de tudo, para a gente garantir a melhor qualidade para o cliente. Isso aí é uma coisa que a gente não abre mão. Todos os nossos produtos, a gente preocupa muito com a qualidade. Então, e graças a Deus a gente tem um feedback muito positivo, né? A gente vai nos eventos, né? E a gente vê na região Nordeste, por exemplo, onde tem muitos provedores de pequeno porte, né? E muitos deles usam os produtos da Shoreline. A gente vê assim, a satisfação deles estar... Olha, eu encontrei, depois que eu comecei a usar o produto de vocês, um produto que coube no meu bolso aqui, né? A caixa de emenda de vocês, produto de qualidade. Eu comprava o produto aí 100, às vezes até R$100 mais caro. E hoje eu uso o produto de vocês que me atende perfeitamente. Então, assim, é muito bom ver esse feedback, receber esse feedback dos clientes, né? E, inclusive, todos os feedbacks que nós recebemos dos clientes, todos esses feedbacks ajudaram na construção da caixa. Sim. Eu falo assim, que a minha parte, né, no desenvolvimento, né, no projeto em si, ela teve uma parcela muito grande, mas a maior parte foi de feedback de cliente. Eu posso até ser testemunha seu, porque é o seguinte, o meu gerente de rede chama-se Gabriel. Sim. E você perguntou a ele me pediu autorização para falar e fazer críticas ao produto e realmente você melhorou. É verdade, porque o que acontece? O técnico, o Éder, é ele que usa o produto. Não adianta nada eu fazer um produto aqui para não agradar o técnico lá na ponta. E hoje mesmo a gente teve alguns feedbacks aí de algumas melhorias que a gente precisa fazer e vão ser feitas. Vão ser feitas. Lembrando que assim, cada parada de produção, isso aí a gente tem que calcular com muito cuidado, porque querendo ou não, para você parar um molde, para fazer uma modificação, isso, além de demorado, separa a sua produção. Então a gente já está com algumas alterações que a gente precisa fazer aí e a gente vai passar pro pessoal do projeto já para a gente programar nos próximos meses essa intervenção para melhorar cada vez mais o nosso produto, para atender ao cliente cada vez mais. Deixar mais isso aí. Satisfeito, né? Ô Éder, então você contou a sua história, agora eu vou contar a minha, né? Lá em 2017, eu estava procurando algum produto para importar da China, aí me veio a ideia de importar drop da China. Porque eu estava vendo como que era difícil conseguir insumo para provedor de internet, né? Você lembra, né? Naquela época de boom. Lembro. E difícil. Era difícil, tinha poucas oportunidades, muito caro. Poucos clientes, poucas empresas, fornecedores, poucos fornecedores. Então, eu peguei e falei assim, vamos lá, vamos ver no que dá. Aí eu comprei. E aí o meu amigo Saulo, lá da Nova Azul, foi o meu primeiro cliente de drop que eu tive. Na época não era nem Nova Azul, era Azul, né? Inclusive, um abraço pro Saulo aí, Um abraço pro Saulo. Vai ver esse podcast aí, o Saulo ajudou muito a Shoreline. Ajudou muito, eles ajudaram muito. Ele e o André ajudaram muita gente. Isso mesmo. E aí a gente... eu precisava de alguém para me ajudar. Eu estava sozinho na época. Aí eu chamei meu amigo Tadson, que eu conheço ele desde que ele tinha 14 anos de idade. E ele topou. Ele veio para tocar a parte comercial, a parte do relacionamento com o cliente, que é o que ele faz hoje. Hoje eu sou focado como na época também, eu sou focado na parte de compras, de financeiro, importação. E o Tadson faz relacionamento com o cliente, vendas. E aí a gente ampliou o nosso portfólio, começou a trazer passivos e lançou a nossa UNUzinha Bridge, que vocês devem ter usado muito lá. Usei muito. Com roteador, né? Com roteador. E aí o negócio foi andando e no final de 2019 a gente conheceu um fornecedor lá na China que ofereceu pra gente a UNT de 4 antenas
Isso. que era dual band, que não tinha na época. SH1020. A CH1020, isso mesmo. Tem muita lá também. E aí ele ofereceu pra gente, na época era uma revolução, porque tinha roteador e mal a ONT 2.4. E vale lembrar que nessa época aí, eu não trabalhava na Shoreline, né? E eu era técnico de provedor. De provedor, isso mesmo. Técnico de provedor, só que eu sou designer gráfico, que é a minha profissão. E aí eu fazia as embalagens da ONT 1020. Fiz muitas embalagens. Eu te convidei para fazer a primeira embalagem nossa. A primeira embalagem, o primeiro produto. Foi. E aí a coisa foi andando, né? Aí com isso eu chamei o Bruno para trabalhar comigo e a coisa foi andando, veio a pandemia, os provedores cresceram muito. Muito. E com isso a Shoreline também cresceu muito. Como pode-se falar, né? A pandemia ela foi ruim para alguns segmentos, mas para os segmentos de provedor ela não foi ruim, foi excelente. Porque vieram as aulas online, as videoconferências, home office, surgiu home office. Né? Então assim, aí a Shoreline ela cresceu muito nessa época e hoje ela está aí ela é uma referência no mercado nacional. Sim, eu não digo que todo mundo conhece, mas ela é muito conhecida. A gente tem uma projeção muito grande no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. A gente tem a presença hoje em quase todos os estados do Brasil, né? E a gente está aqui na Abramute. Sim. O Johnny, né? Isso vale lembrar também que o que engrandeceu a Shoreline sim foi os próprios eventos. Porque a gente ficava no início, com o pé atrás, falava assim, é um investimento, né? Porque você tem que ali adquirir o stand, a gente tem que colocar produto, aí é viagem, e a gente ficava. É caro. E a gente ficava com o pé atrás, se valia a pena ou não. Hoje aí a gente já está na quarta Abramute como expositor. Né, aqui inclusive um abraço também pro Johnny, né, como é que é o nome do Robson? Do Robson também. O Johnny tá sempre lá. Isso. A gente chorando com ele. Desconto. Ano que vem a gente quer desconto. Quer desconto de novo, viu, Johnny? Mais um desconto. E aí a gente começou a participar, né, de eventos, né, da Brint. A Brint pra Shoreline foi assim... divisor de águas. Foi um divisor de águas. A gente com aquele medo, investimento alto e a gente... A gente pegou um stand de última hora, um que estava sobrando, e a gente foi um sucesso. Foi que a gente pôde observar de perto a grandeza da empresa. Por quê? Porque a gente via, beleza, os resultados, né, as vendas ali, o faturamento, mas a gente não tinha um relacionamento com os provedores. E lá a gente começou a ver, nossa, velho, quantas pessoas usam os produtos da Shoreline, né? E tá aqui, ou eu uso essa ONT, eu uso essa ONT, isso assim, é muito gratificante você ver que você... Né, surgiu, igual o Léo falou, lá no início, aquela dificuldade toda. Inclusive lá foi em 2022, né? Foi 2022. Você lembra? Eu lembro do Éder lá no nosso stand. Sim. Teve um dia lá que o nosso stand, no final, tava o mais movimentado da feira. Foi onde a gente quase foi expulso da feira, porque a gente abriu o chopp e não era permitido lá, e a gente foi abrir a máquina de chopp. Mas é isso. Então, assim, hoje a gente participa de... Bem dizer, tem a Brint, já tem 4º ano na Brint. Inclusive a gente vai estar lá na Brint de novo esse ano, marcando presença. Quem quiser saber mais sobre o SH Track, a gente vai estar aqui amanhã ainda, aqui na Abramute. E vamos estar lá na Brint, mês que vem. Isso, em maio. E na Expo SP, em Recife. E em Recife, em lá julho. Pro pessoal do Nordeste conhecer essa novidade. Em julho. Isso mesmo. Nós vamos estar lá, como sempre. O pessoal do Nordeste é sempre muito acolhedor com a gente lá. Isso. A gente tem muitos amigos, muitos parceiros lá, muitos distribuidores. E é bom o pessoal ir lá para conhecer essa novidade e esses novos produtos que a gente está lançando. É isso aí. Então, agradecer, né, o Éder, né? Pra gente é uma felicidade muito grande estar te revendo aqui, né?
E convidando, né, Léo, o pessoal a conhecer a Shoreline. E no nosso Instagram tem todas as novidades estão lá. Acessar o nosso site também, que tem catálogo de todos os nossos produtos. Então, você que não usa os produtos da Shoreline, você que não conhece o SH Track, é a sua oportunidade de adquirir esses produtos com essa solução que é inovadora e vai ajudar muito o seu provedor aí a ter mais segurança nos dispositivos. Então é isso, né? Isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Eu só vou agradecer. Muito obrigado, Leonardo, ao Bruno. É sempre bom participar de um bate-papo assim, descontraído, e a gente veio compartilhar as histórias aí, tanto minhas quanto de provedor, quanto de vocês aí, do distribuidor. Parabéns pelo trabalho, pelas novidades, pelas inovações. E bora pra feira aí, que bora pra feira. Tem muito conteúdo. Obrigado, Éder. Obrigado você. Bruno. Obrigado, Léo. Obrigado, Éder.